Bom dia, queridas. Estamos aqui juntas mais uma vez. Meu nome é Renata Alves, sou professora da disciplina Educação do Campo e sou docente do Instituto Educacional Mérito. Então, irei explanar para vocês hoje alguns conhecimentos pedagógicos da educação do campo. Irei dividir os conteúdos dessa segunda fase em 2 vídeos. No primeiro vídeo, eu tratarei sobre os princípios pedagógicos da educação do campo e a pedagogia de alternância. E no segundo vídeo, vou tratar com vocês sobre as concepções e práticas da educação do campo e a docência no meio rural. Então, vamos começar falando sobre os princípios da educação do campo e também sobre a pedagogia de alternância. Então, princípio da educação do campo, o que vem a ser? Na verdade, é um processo de inclusão e reconhecimento dos sujeitos do campo como cidadãos do processo. Nesse caso, é levado sempre em consideração a sua identidade, certo? O seu local de estudo. Então, a educação do campo, ela é destinada às pessoas que vivem e trabalham no campo. Assim, os aspectos metodológicos e pedagógicos, eles devem ser considerados nesse perfil. Então, essas pessoas, os educandos, eles são sujeitos do seu desenvolvimento. Podem e devem contribuir também para um maior engajamento em sua realidade, atuando de forma crítica. Essa concepção ela é contemplada sempre nas propostas pedagógicas das casas familiares e das escolas familiares rurais. Nesse caso, esses seres eles possuem informação voltada para o sujeito e não seguem um currículo pronto, e sim uma relação ideológica entre família e comunidade. Possuem instrumentos pedagógicos como um plano de estudo. Esses planos de estudo eles são escolhidos a partir de diagnósticos locais. Nós temos caderno de pesquisa, caderno de acompanhamento profissional, questionários socioprofissionais. Nós temos a avaliação do processo formativo, as visitas, o caderno didático, a visita de acompanhamento familiar e outros aspectos que representam uma característica específica da pedagogia de alternância. São esses instrumentos e atividades que devem fazer a diferença na educação do jovem agricultor. Por quê? Porque, se bem desenvolvido pelos educadores, eles podem fazer com que essa alternância ela seja um processo formativo e contínuo. Então, acontece sempre um diálogo entre a teoria e a prática, que venha a dar vida às experiências do cotidiano desse indivíduo e também das suas lutas por terra, por políticas públicas, por instrumentos para potencializar seu trabalho, tudo isso engajado na educação dos povos no seu espaço rural. Então, a pedagogia de alternância, o que vem a ser essa pedagogia? Ela se caracteriza como um método diferenciado da educação. Nesse caso, acontece sempre a construção do conhecimento, pois ele vai alternar a formação do educando entre momento e ambiente escolar e também fazendo com que haja a formação de ambientes. No caso, esse ambiente vai ser um ambiente produtivo, um ambiente familiar, um ambiente comunitário. A proposta vem a ser como um desenvolvimento de um processo ensino-aprendizagem. Então, esse processo ele tem que ser sempre contínuo, uma vez que o educando ele tem que percorrer sempre o mesmo trajeto, que é campo, escola, campo. Então, essa pedagogia ela vai alternar trabalhos com a experiência concreta do educando. Ele tem que ser levado em consideração essas experiências e também com o conhecimento e a construção de saberes. Então, o educando, ele tem que ser o ator do sistema de educação. Por quê? Porque leva-se em consideração o ambiente familiar, leva-se em consideração os membros da família que ele vive, leva em consideração o espaço, o meio que ele vive. Então, tudo isso faz com que esse educando ele venha a fornecer ensinamentos sobre aquela realidade. E também acontece sempre a articulação entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático.
Isso é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Essa pedagogia de alternância, ela tem uma forma de articular vários momentos. Então, ela vai articular a vida do educando no meio socioprofissional, onde esse educando está inserido no trabalho, na pesquisa, na avaliação. Também leva em consideração a vida na instituição escolar, espaço para se analisar, refletir, comparar, questionar e também se aprofundar. Então, fazendo com que aquela realidade, família, comunidade e produtivo, eles venham a se engajar no ambiente profissional. Então, assim vai acontecer essas articulações com os conhecimentos técnicos e os conhecimentos pedagógicos daquele lugar. O retorno do educando ao seu sócio profissional, ele faz com que haja novas ideias e interrogações. Então, aquele educando, ele vai trazer para o educador essas ideias, ele vai trazer para o educador as suas experiências, ele vai trazer as práticas que ele lida com ela no campo. Então, tudo isso vai ser passado para o educador e, a partir daí, vai acontecer um engajamento daquele educador naquele meio, fazendo com que haja as prerrogativas necessárias para a vivência e planejamento de atividades. Então, essa pedagogia de alternância, ela vem através de alguns instrumentos pedagógicos fazer com que essa realidade concreta ela se fixe através de elementos significativos. Então, nesse caso, esses elementos, eles vêm a motivar esse ensino-aprendizagem. Ela é propícia à formação de um ser protagonista. Então, ele é protagonista do seu conhecimento e vai fazer com que haja uma busca por novos conhecimentos. Ele vai sempre priorizar desenvolver continuadamente as potencialidades humanas, então ele vai levar em consideração essas potencialidades e também todas as dimensões voltadas àquele ser. Então, ele vai observar os movimentos e o processo que ele quer se engajar. Então, ele vai fazer com que haja uma troca de experiência entre ele e seu educador. Deve-se também levar em consideração na pedagogia de alternância alguns instrumentos pedagógicos, que eles são instrumentos pedagógicos básicos dessa pedagogia de alternância, que é um plano de estudo, um caderninho de realidades, então aquela realidade é de acordo com o ambiente que ele esteja inserido, uma folha de observação, também deve-se haver visitas, viagens de estudo, estágios, visitas às famílias e também um projeto profissional. Dentro dessa alternância, o plano de conhecimento, ele deve ser estruturado e conceituado a partir do plano de curso. Então, nós temos um plano de curso que vem a favorecer essas análises e reflexões, fazendo com que haja novas abordagens no campo conceitual dos saberes e também das práticas operativas e produtivas. O saber fazer e o saber ser. Dessa forma, esse estudo ele vem sendo realizado sempre partindo da realidade social do educando, onde provocará novos desafios, novas concepções, novas interrogações, novas implementações. Então, tudo isso vai favorecer de forma geral a esse educando. A pedagogia de alternância ela é uma metodologia simples que vai permitir ao educando adquirir conhecimentos técnicos, científicos e também ele vai fazer com que essa escola ela venha a ser um ambiente familiar propício. Esse ambiente ele vem adequar-se à sua realidade, à sua necessidade e também vai valorizar o seu conhecimento de origem, sem nenhum tipo de preconceito ou taxação, diferente de que se esse homem tivesse inserido no meio urbano, poderia acontecer esse processo preconceituoso. Então, a educação do campo, ela preza por um acordo. Esse acordo ele vem entre a realidade dos filhos de agricultores e também entre as propostas e experiências
desse homem através dos seus conhecimentos. Então, podem existir dúvidas e questões. Essas dúvidas e questões, elas podem ser levadas para dentro da sala de aula. E na sala de aula, o professor ou o monitor, ele vai fazer com que essas dúvidas e anseios, eles sejam solucionados juntos, fazendo com que haja a construção de novos conhecimentos e a construção de novas situações. Assim, utiliza-se da ciência agroecológica para a valorização do campo e também das práticas do campo. Por trabalhar de uma forma diferenciada, essa pedagogia de alternância ela vem exigir uma formação específica para os professores, que não é considerada no currículo atual, nas licenciaturas atuais. Então, tendo como objetivo implementar e compreender a relevância da pedagogia de alternância no processo de educação, vem a consolidar uma educação no campo. Então, para que isso aconteça, é necessário um novo olhar sobre as licenciaturas. Essa reflexão, ela se dá em torno da alternância realizada por meio das escolas da família agrícola, que pensa o campo a partir dos camponeses, e de uma escola que responda aos interesses e, ao mesmo tempo, possibilite a formação implícita da realidade daquele ser, viabilizando o fornecimento da agricultura dos camponeses e também a criação de alternativas. Essas alternativas, elas podem abranger a resistência e a permanência nesses espaços desse homem do campo. Essa formação por alternância, ela vem com uma proposta educativa, possibilitando a educação contextualizada, tendo como lógica a valorização do concreto e da realidade, e requer também um processo pedagógico de aprendizagem, que contemple toda uma organização prática e também pedagógica. As aprendizagens e organização práticas, elas têm que ser através de uma educação coerente e significativa, que possa reafirmar a identidade cultural desses sujeitos do campo. Então, nessa perspectiva, nós podemos reforçar a importância prática e pedagógica e também nós podemos repensar ações que coloquem a integração da vida social às necessidades e também aos problemas desse sujeito. Esses sujeitos, eles vão estar sempre inseridos nesse processo educativo e em uma articulação viável nós teremos entre os conteúdos a serem aprendidos na prática social. Então, a formação por alternância, ela vem avaliar esses aspectos abordados de forma a incluir problematização e dialogicidade. Então, vamos problematizar e dialogar com esse educando, envolvendo esse educando como um ator desse processo de conhecimento. Então, ele vem, no caso, promover ações que essas ações inconjuntas, elas venham a refletir na estruturação das práticas que realmente provoquem uma intervenção concreta nos espaços de vivência desses camponeses. Nessa perspectiva, nós podemos entender que a alternância, ela vem como um processo pedagógico. Esse processo pedagógico tem como ator principal o ser do campo, ou seja, o educando do campo, e vai constar de diversas frentes de realidades. Então, cada escola ela tem uma realidade diferente, ela tem seres que constituem essa realidade diferente. Então, vai acontecer sempre o desenvolvimento do papel do educando no ser educacional e também vai desenvolver o seu papel educativo diante das lutas pela sobrevivência, das lutas pelas melhores condições de vida, através dos espaços de produção agrícola e também através da inserção desse sujeito no campo. Então, as principais características desse estudo, ela vem através dessa pedagogia de alternância.
e nós temos os principais teóricos